presente. Fabinho, do bebê, Uba, se quiser voltar nessa casa. Bom dia a todos e a todas. Hoje queria cumprimentar meus colegas na pessoa, quebrando aqui o protocolo, presidente. Pessoa do Mauro, que retorna nesta casa, seja bem-vindo, né? Não deveria ter saído, porque o Excelência foi eleito pelo povo, mas como o vereador Lucas colocou, os que a justiça tirou, a justiça divina e a justiça de Deus retornou, né? Então, quero assim dar as boas-vindas a Vossa Excelência, a sua irmã prefeita Nara, o vice Ademar, e dizer, né, que o sol hoje amanheceu mais brilhante, porque o povo do Trairi volta a respirar aliviado, né? E já em clima de Copa do Mundo, a Justiça fez um primeiro gol em favor dos brasileiros do Trairi, reconduzindo ao cargo a prefeita eleita, de fato, pelos trairienses. Então, parabenizar, eu acredito que o Brasil vai ser campeão, se for assim, à vontade, né, do que a gente tem iniciado já em clima de Copa do Mundo. Veja mais, a justiça de Deus nada mais não falha, dizia os nossos avós. Queria cumprimentar também aos nossos internautas que nos acompanham, né, pelo nosso site, pela TV Câmara. Gustavo, ontem, a quantidade de pessoas me ligando, Gustavo, perguntando se não ia ser, né, divulgado, e ontem, infelizmente, não deu, porque foi de surpresa para todo mundo, até na retorno da prefeita Nara. A todos que nos acompanham aqui na plenária, Regina, Valdez, Ameire, Filipe Cláudio, lá da Munguba, todos, doutor Vinícius, professor Conrado, enfim, todos que estão aqui, o Wilco, Salete, Henrique Mauro, Carlos Henrique, a dona Regina, todo mundo que nos acompanha aqui. Senhoras e senhores, eu queria iniciar aqui minha fala pedindo a cada um de vocês, né, que fizesse orações a um grande amigo, feitor, humilde, que é o professor Fernando Teixeira, discípulo do Dr. Marcos Prado, que é traumatologista do IJF, que eu fiz uma visita ao Fernando. Digo a vocês que não saí lá assim muito animado, né? Eu vi o Fernando muito debilitado, uma pessoa que tanto contribuiu para a educação do Trairi e foi vítima, né, de uma fatalidade no trânsito, já anunciado aqui nesta casa anteriormente, pedido aprovado. Pois não. Contribuir com a fala de Vossa Excelência, dizer que naquele local onde aconteceu, e já aconteceu vários outros acidentes, tem aprovado por essa casa, lá nas Valgráfias, depois da aprovação, inclusive já morreu nas Valgráfias, no mesmo local que a gente solicitou a lombada eletrônica, na entrada do hospital aqui pelo Luizinho, lá por Vossa Excelência, inclusive, a solicitação foi de Vossa Excelência, o local onde aconteceu o acidente, e que se providências tivessem sido tomadas de forma efetiva, essas coisas poderiam ter sido evitadas. Não, Lucas, mas se botar resolve 100%, nunca vai acontecer, a gente não pode afirmar isso. Mas, com certeza, 90% desses acidentes seriam diminuídos. Obrigado. Com certeza, eu agradeço a parte. Vossa Excelência contribuiu. E dizer que realmente, se tivesse pelo menos, vereador Luiz, uma placa que avisasse a 500 metros tem uma escola, tem entrada e saída de alunos. Portanto, para terminar esse ponto, eu queria pedir assim, as orações de todo o povo trairiense em favor do Fernando, e dizer que realmente Fernando, que é professor da escola técnica, que o Evaldo aqui é professor também, dizer, Evaldo, que eu acho que chegue lá para o diretor daquela escola, vamos fazer juntos uma grande mobilização, chamar a imprensa e denunciar aquele absurdo, porque a responsabilidade do Detran de poder ter evitado, né, não, vamos dizer assim, não acabar
acabaria, mas pelo menos diminuiria, né, essa questão. Um outro ponto que eu queria aqui estar colocando, senhor presidente, Willan, era para lembrar o Dia Municipal de Combate à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, que no Brasil é celebrado no dia 18 de maio, em Trairi, foi proposto também quando eu fui secretário, por sinal, nem sei se ainda tinha Secretaria de Cultura, porque ninguém ia falar, né? Que foi instituído o Dia Municipal de Luta contra o Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A gente pode até achar que isso é besteira estar se falando aqui na Câmara, né? Mas o ex-prefeito Mazin sancionou a lei que instituiu o Dia Municipal de Combate. Pra vocês terem uma ideia, lá no meu mais novo distrito de Munguba, criado aqui, proposto pelo prefeito Mazin, tem uma adolescente grávida que tem 13 anos de idade, minha gente. Então, a gente acha que isso não acontece. Tem casa, tem famílias, crianças sendo vitimadas por padrastos. E tudo isso precisa ser combatido. A Câmara Municipal precisa discutir também essa problemática, esses assuntos. O Conselho Tutelar, que já faz um brilhante trabalho, né, mas precisa ter mais apoio do poder público, precisa melhorar o salário daqueles trabalhadores que lá protegem as nossas crianças e os nossos adolescentes. Portanto, eu queria aqui lembrar desse dia 18 de maio, que foi inclusive comemorado aqui no município de Trairi com uma caminhada. Um outro ponto, senhor presidente, que eu queria aqui pedir à prefeita Nara, que reassumiu o cargo ontem, que não esquecessem do nosso distrito. Pelo amor de Deus, mande aquelas máquinas ao menos raspar, botar umas carradinhas de pisar, que hoje é a pior estrada do município de Trairi, é a estrada que liga Trairi a Mungu, as Almécidas. Senhores terem uma ideia, o vereador Gustavo recebeu um telefonema de alguns trabalhadores que ali ficam na Lagoa das Almécidas, que estão perdendo cliente porque as pessoas não têm como chegar até lá, como chegar até a Lagoa das Almécidas. Por falta, tudo por picuinha política, acredito eu. Eu acredito que agora as coisas irão se estabelecer. E aí eu queria pedir à prefeita que uma das primeiras estradas que fosse recuperada fosse a estrada da Munguba. Eu faço aqui esse pedido em nome daquele povo tão bom e que merece o respeito dessa administração para com aquelas pessoas que tanto foi desrespeitada nessa administração passada, que eu não gosto nem de lembrar dela. Eu gostaria aqui também de falar no distrito de Munguba, já que agora o vereador Gustavo nos disse que tem alguém que vai nos ouvir, né, Gustavo? Fiquei muito feliz com suas palavras. Tem uma casa que foi comprada na época do prefeito Dr. Jaime. Esta casa hoje está sendo ocupada por uma pessoa, mas é provisoriamente, que poderia servir de uma casa de apoio para ser instalado um posto policial naquele distrito. Basta ser recuperado, é um anseio, o Cláudio está ali, sabe disso, é um anseio da comunidade, e agora chegou a hora de nós cobrarmos, de nós pedirmos, e nós não vamos mudar o nosso discurso, se estamos na base, se estamos na oposição. Eu sempre respondo, eu estou a favor do povo, eu estou brigando pelo povo. Fazer aqui uma sugestão também à prefeita Nara, que reassumiu seu mandato ontem, que não esquecesse, como o Lucas já fez isso em outros momentos, da reabertura do posto do INSS. É vergonhoso os nossos trabalhadores ter que muitas vezes se humilharem aí ao município de Itapipoca, porque o posto da Previdência Social aqui em Trairi foi fechado as portas, nessa gestão que não renovou o convênio com aquele instituto. Pois não, vereador? Inclusive também, Márcio, que eu acho um total absurdo desse ex-gestor aí de fechar o SEG. Acho que a maior loucura que um prefeito faz é fechar o SEG. Porque se o cara é um pescador, ele não pode estar todo dia dentro de uma sala de aula. O pescador ele passa uma semana, 15 dias, 30 dias, 20 dias, 3 dias. Então, se faz o SEG, justamente é para isso. Pega as matérias, estuda em casa e
marcou o dia de fazer uma prova. Então, acredito não. Tenho certeza que eu estou dizendo que é um pedido meu para minha irmã, reabrir o SEA imediatamente, nós vamos abrir também e vamos a situação do INSS ser resolvida, porque o povo mesmo tem que ter respeito. O povo do Itaí não é rico, como diz o Noronha, que é muito rico e pagou demais, né? Mas o povo não é desse jeito não. Então acho que o povo tem que ser respeitado. Notícia boa. Um outro ponto, senhor presidente, que eu queria aqui tocar e sugerir, sugestão, né? Uma servidora que trabalha na prefeitura, que ficou quase perto das peixeiras, com todo respeito, não merece, né, dona Neide? Mas a prefeitura, eu acho, na minha opinião, ficou um pouco longe, distante. As pessoas que moram, que vêm do interior, que precisam resolver um problema lá na prefeitura, pagam um mototáxi, R$5, R$4, depois volta, o servidor não chegou, ele volta de novo, porque a cidade funciona aqui no centro da cidade, e não lá naquela região. Eu fiz essa sugestão aqui ao ex-prefeito Henrique Mauro, que é uma sugestão minha, que eu acho que deveria ser aproveitado. O ex-prefeito Jonas fez uma prefeitura, construiu uma simples e humilde, mas tem o Paço Municipal, que era antigo prédio do INSS. Como sugestão, faz uma reforma naquele espaço ali e bote, prefeito, o seu gabinete ali, no meio da cidade. As pessoas querem e muitas vezes precisam de falar com o prefeito e não tem acesso por conta da sua distância. Esse prédio que já foi outros serviços ali colocados, né, Valdez, inclusive você trabalhou lá, está ali, é uma simples reforma. Ali é a prefeitura de Trairi. É vergonhoso quando chega alguém e pergunta aonde é o prédio da prefeitura. Não, antigamente era em cima de uma igreja universal, hoje é num prédio particular, o gabinete eu não sei aonde. Quer dizer, precisaríamos, antes de ser construído o centro administrativo, de ter uma referência. Eu acho que a maior referência aqui hoje, historicamente, é esse prédio, vizinho aqui, a Toninha, da padaria aqui do nosso saudoso amigo Gevan. Então, é possível fazer uma recuperação, já que dizem que tem quase 15 milhões. Eu até faço já disse isso, né? Eu não sei se é prefeitura, se é banco. Banco que a gente guarda dinheiro, a poupança. Prefeitura é para aplicar dinheiro em favor do povo. Eu espero que a prefeita Nara faça isso e aplique os recursos em favor da nossa população. Encerrando a minha fala, senhor presidente, eu queria aqui dizer que o nosso povo está com a autoestima muito baixa. Porque vejamos, dia do desafio que nós implantamos aqui no município quando secretário, se acabou, era uma grande mobilização que acontecia no município todo. Acabou. O campeonato municipal foi extinto pelo ex-secretário de Cultura, porque queria implantar uma praga de uma Copa Genesias. Que isso é um absurdo. Eu espero, o campeonato de futsal foi pago por nós vereadores, pelo vereador Gustavo, porque não quiseram dar continuidade. Vereador Henrique Mauro, o povo está com sede de poder ter acesso a esses benefícios que a prefeitura aqui colocava, como a cesta cultural, como o fortalecimento dos grupos juninos, dos grupos folclóricos, que se acabaram no nosso município. O Will, que trabalhou conosco, viu como a gente trabalhava em favor desses grupos. Eu concluo, já passo a página. Como o campeonato trairense, o Trairi quase não desce para a terceira divisão, porque o empresário Cícero Pinto segurou esse ponto, porque senão nós íamos para a terceira divisão. Como também projetos como um carnaval cultural, porque nós tivemos um carnaval, parecia um parâmetro político, né? Nós tínhamos um carnaval cultural, nós tínhamos ações de combate às drogas, o Evaldo lembra muito bem disso, nós tínhamos um programa chamado Esporte na Comunidade, nós tínhamos tantos eventos em que as comunidades e as pessoas participavam dessas discussões. Então, chegou a hora. Não se administra só com cimento e pedra, se administra incluindo socialmente as pessoas. E eu acredito nessa administração que respeita as pessoas, que respeita o povo, que valoriza a nossa gente. Inclusive aí, eu queria ressaltar as suas palavras,
o Pedro Neto, que deu 40 mil reais, doou para o time do Trairi, né? Que é uma coisa que era para a prefeitura realmente arcar com as suas despesas. E, sem nenhum de dúvida, eu queria só ressaltar aqui, essas ações todinhas desse ditador, né? Desse ex-prefeito, que não elegeu o povo, da vontade do povo, foi por causa desse tipo de ação, e com certeza que no Paraná quiseram mais ele, porque conheceu realmente ele para o Trairi, enganou e iludiu algumas pessoas, e hoje o povo realmente que votou nele, que acompanhou, eu acho que se tiver hoje uma eleição, é o cara mais antipatizado e vou dizer rejeitado pelo povo do Trairi, chama-se esse tal de Nova. Muito obrigado. Para finalizar, senhor presidente, eu queria aqui me colocar como voluntário da administração da Nara. Eu queria, senhor presidente, que a partir de segunda-feira essa cidade pegasse um pincel e apagasse todas aquelas coisas que para eles nos humilhava. E para nós, hoje, nós vamos pintar com as cores do coração, porque quem vai administrar essa cidade é o povo. Deus abençoe.